Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Neste sábado, abramos o nosso coração para a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Jesus estava andando no templo, e os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os anciãos se aproximaram dele. Perguntaram: com que autoridade fazeis tais coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer uma só pergunta. Responda-me e eu direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Responda-me. Eles comentavam entre si: se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: então por que vocês não acreditaram em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas eles também tinham medo da multidão, porque todos consideravam João como o verdadeiro profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, veja que no início do Evangelho, Jesus volta a Jerusalém, né? Jesus e seus discípulos foram a Jerusalém de novo, né? Então, os sacerdotes, os doutores da lei, aproximam-se e questionam Jesus, né? Faz um questionamento, né? Porque, com que autoridade ele fazia aquilo que ele tinha feito. Então, mas para entendermos o que ele já tinha feito, né? Nós temos que voltar então um pouquinho atrás. A gente volta lá no versículo 15 do capítulo 11, né? Lá no versículo 15 vai dizer: porque então os sacerdotes, os doutores da lei, né, e os anciãos questionam Jesus, né? Com que autoridade ele tinha para fazer tais coisas. Jesus naquele tempo, né? Jesus voltando então no versículo 15, Jesus expulsa os vendedores, os cambistas, né? Os vendedores de pomba, os vendedores de animais, que naquele tempo então fazia-se, né, o holocausto, né, a preparação para a Páscoa, né, se ofertava-se, e eles viviam, então vendiam aquilo dentro do templo, né, no pátio do templo. E Jesus, ao chegar, né, pela primeira vez lá em Jerusalém, derruba tudo, né, expulsa então os vendilhões. E na volta, né, quando Jesus volta ao templo, então os doutores da lei, né, os sacerdotes e os anciãos questionam Jesus porque ele havia feito aquilo. E Jesus, então, para surpresa deles, né, Jesus faz também uma pergunta para eles, né, e questiona eles também, né, sobre o batismo de João. E eles, surpreendidos, né, não sabe responder, não sabe a resposta a dar a Jesus. E Jesus então diz a eles que também não diria com que autoridade, né, ele fez aquilo, com que autoridade ele fazia aquilo. Mas é simples a autoridade de Jesus quando queremos ouvir a autoridade de Jesus. Jesus, ele é Deus, Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. A autoridade de Jesus era somente ele que tinha, né? E quando nós abramos o nosso coração, sabemos qual é a autoridade de Jesus. Ao olharmos o capítulo 11 inteiro, Jesus questiona, né? Jesus busca então, né, aquele rapaz, né, aquele jovem rico, né, e convida a segui-lo. E infelizmente aquele jovem rico, por ter que desfazer dos seus bens, né, o coração entristece. E Jesus questiona, né? Dificilmente uma pessoa que tem seus bens vai me seguir.
Para seguir Jesus temos que ter, né, o coração puro, desapegado tudo aquilo que nós temos. É desapegar-se daquilo. Saber que o batismo de João era o batismo de água, era o batismo da purificação. E, e sabemos então que eles questionavam o batismo de João. E nós também muitas vezes questionamos a autoridade, né, que nós temos. Vivemos numa sociedade onde nosso tempo que estamos vivendo é um tempo difícil, um tempo triste, até triste que a gente está vivendo esse tempo que nós estamos, um tempo de pandemia, e muitas vezes questionamos as autoridades que temos, né? Mas se olharmos com o coração aberto, com o coração consciente daquilo que tem feito, são pessoas como nós, são pessoas também que estão tentando acertar, estão tentando descobrir algo que é novo no meio de nós, essas autoridades nossas. Por isso são muitas vezes questionadas, porque certamente vão pesar sempre para um lado do que do outro. Aquele que tem menos sempre sofre mais, né? E assim é também a nossa vida. Por isso que Jesus vem nos questionar, né? Que nós abramos o nosso coração para o próximo, que nós abramos o nosso coração para aquelas pessoas mais necessitadas, abramos o nosso coração no tempo de hoje, né? Sem questionar o que somos, aquilo que temos, abramos o nosso coração para aquelas pessoas que mais necessitam. No tempo de hoje sabemos que está difícil, né? Estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma doença, onde estamos perdendo, né, pessoas queridas, conhecidas, pessoas desempregadas, sabemos que pessoas até passando necessidade. E Jesus vem questionarmos. É duro dizermos, né, com que autoridade, né, como estão as autoridades no tempo de hoje, né? Sabemos que essas autoridades vividas, essas autoridades também sofridas, né, muitas vezes, a disputa de poder, a disputa de lideranças, né, nossos líderes, muitas vezes não tem solução para que nós possamos viver uma vida digna, uma vida próspera. Mas pedimos para que Jesus, né, nos fortaleça e que possa nos dar discernimento para que nós possamos viver essa vida. Recebemos há uma semana, né, o último domingo, os dons do Espírito, e nós pedimos então para que Jesus nos fortaleça, que esse Espírito Santo que nós recebemos nos ilumine, e que abra o nosso coração, abra nossa mente, o nosso olhar para aquelas pessoas que nós podamos ajudar. Querido irmão, querida irmã, que neste também domingo, né, vamos celebrar a Santíssima Trindade. Pedimos para o Pai, o Filho e o Espírito Santo que nos capacite, que nos dê força, que nos oriente nesta caminhada. Sabemos nós que a autoridade somente quem tem é Jesus, somente Ele pode, né, estar junto de nós, e para que essa autoridade de Jesus seja, né, bem aceita sobre nós temos que abrir o nosso coração. E pedimos então que esta Santíssima Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito, desça sobre nós, nos capacite cada vez mais, para que o nosso coração possa estar ao lado daqueles mais necessitados, daqueles que sofrem, né, nos dias de hoje, sem olhar o nosso bem, sem olhar a desfazermos dos nossos bens, para que nós possamos abrir o coração para aqueles que necessitam. Querido irmão, querida irmã,
um ótimo final de semana a todos. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, que o Espírito Santo nos abençoe, que Deus possa confortar cada coração e que Deus ilumine cada vez mais, né, nós, para que nós possamos levar não só a palavra de Deus, mas também levar o pão àqueles que tanto necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.